Angélica Santo E eu sou Natália Keller. e esse é o RP Sem Filtro. Hoje a gente trouxe aqui a convidada, a Mariana, para falar um pouquinho sobre a sua trajetória como RP. Mariana, você pode se apresentar para a gente? Posso sim. Eu sou Mariana Amabilis, tenho 31 anos e esse ano eu completo 10 anos de formada em Relações Públicas. Mariana, o pouquinho que a gente conversou, né? Você disse que passou ali, chegou a trabalhar com cerimonial e receber autoridades no Santuário de Aparecida para conduzir a comunicação e depois foi para conduzir a comunicação interna da Unital. Né, em plena pandemia, lidando com alunos, professores, colaboradores, num momento de incerteza, né? Como que foi esse momento desafiador e o que ele revelou para você, assim, como profissional? Bom, a minha experiência em trabalhar na comunicação interna da Unital, ela me trouxe muito mais do que bagagem profissional. Primeiro porque foi a minha primeira experiência de fato na carteira assinada ali e também tendo pela primeira vez o registro como relações públicas e nós que temos essa profissão que é regulamentada, que é tão importante também, né? Essa parte foi um marco assim para minha jornada profissional e foi muito importante vivenciar isso. Mas uma coisa que não estava no script que eu não imaginava era que 20 dias depois de contratada, eu estaria vivendo, assim como o mundo todo, uma pandemia global. Né, que mexeu muito com todas as estruturas emocionais, né, que dirá com as organizações, e isso me trouxe, né, como eu falei no começo, muito mais do que experiência profissional. Então eu tive que utilizar ali de várias soft skills minhas mesmo e aprender outras coisas também, né, a me adaptar, né, ao trabalho remoto, aos formatos digitais, que no primeiro momento era um recurso e depois virou o nosso único formato de se relacionar, né, na vida mesmo, porque era assim que nós nos conectávamos com os colegas de trabalho, com o nosso público também. E em meio a tudo isso, eu também pude, né, vivenciar com a pandemia um momento de crescimento emocional também, porque quando a gente se forma e a gente vai para atuação no mercado, a gente se prepara para algumas questões, para algumas vivências, mas a gente não imagina que a gente vai lidar com outras, né? Então, quando eu me peguei ali, por exemplo, atendendo um aluno que tinha perdido algum familiar, né, que estava passando por alguma situação financeira, desafiadora, e eu precisava olhar para aquilo fazendo de fato a essência do RP, né? O papel do RP, pensando na organização que eu estava representando, mas também entendendo o lado daquele público, né? Daquele aluno que estava vivenciando uma situação que fugia do controle humano naquele momento. Então, foi um amadurecimento muito grande, assim, emocional para mim. E quando as etapas foram passando, né, eu fui pegando um pouco mais de experiência, enfim, e entendendo como funcionava, é muito importante também, eu acho, frisar de que a gente não faz nada sozinho, né? Nós temos, eu tive boas companhias ali, bons colegas de trabalho, que são os outros braços da comunicação que me auxiliaram muito. Então, os jornalistas, os publicitários, os designers que trabalhavam comigo, né, tanto da minha gestão quanto os meus outros colegas, meus profissionais, os meus estagiários. Eu tinha 4 estagiários ali, então também tinha o compromisso da formação de lidar com aquilo, né, de ao mesmo tempo fornecer para eles de forma remota um aprendizado prático e ao mesmo tempo lidar também com os desafios, né, tecnológicos, enfim. Então, isso foi trazendo ali para a vivência, né, um olhar também amplo para mim na comunicação. Até então, eu enxergava as profissões muito individualizadas. E foi ali que eu aprendi, de fato, de que nós precisamos dar as mãos, né, para os nossos colegas ali, que nós somos, na verdade, todo mundo do mesmo time. Óbvio que, como a gente é RP, a gente sempre
puxa um pouco mais de sardinha, a gente luta pela nossa classe que precisa, é uma profissão que precisa, assim, dessa união, é importante, mas é mais do que isso, a gente, isso me trouxe muito aprendizado ali de outras áreas também, né? De entender de que o meu trabalho, ele precisava ser num formato, porque para o jornalista fazer o release, ele precisava das informações ali bem completas, para eu ter a arte que eu precisava, o design precisava entender minuciosamente, acompanhar comigo o processo, às vezes desde o começo. Então, foi ampliou vagamente, assim, né, o meu horizonte profissional. Acho que posso finalizar desse formato. Mariana, deixa eu te perguntar. Eu Pois tava não. ouvindo seus áudios, né? Uhum. Você passou por locais muito diferentes, que eu nem imaginava que um RP pudesse atuar assim no âmbito religioso, assim. E eu queria saber como que essa experiência contribuiu para você como profissional de RP na construção de relacionamento e cuidado com o público, porque é públicos diferentes, né? Sim. Pessoas que frequentam o âmbito religioso, é católico no seu caso, são pessoas públicos diferentes. Não deixa de ser público, mas é um público diferente, é uma organização totalmente diferente de uma empresa. Sim, apesar da gente estar falando, né, de ser um local diferente, quando você está vivenciando, Natália, você percebe que a entidade Igreja Católica, né, a organização, ela é de fato muito bem estruturada e vem dela, muitas vezes, alguns modelos que outras organizações seguem até hoje, né? A gente vê ali a posição, por exemplo, do Papa é semelhante ao de um CEO, por exemplo, de uma organização. Então, vem ali com algumas determinações que facilitam essa atuação, né? Mas, explicitamente nessa minha oportunidade ali profissional, quando eu fui contratada, o objetivo do santuário, né, era a primeira vez que o Santuário Nacional contratava uma pessoa com um cargo de relações públicas. Esse cargo não existia, ele foi criado para mim porque eles entenderam que precisavam de alguém com um pouco de experiência de mercado, mas que também entendesse um pouco de religião. E aí é legal até falar, porque as minhas experiências pessoais contribuíram muito para que essa oportunidade profissional acontecesse. Então, eles me contrataram com a intenção de organizar toda a parte de cerimonial e protocolo. Lá é um local muito grande, né, que recebe diariamente muitas pessoas e tem ali celebrações importantes nacionalmente e internacionalmente. E eles sentiram que nesse movimento pós-pandemia era preciso profissionalizar essa situação. Né? Apesar de que eu contava com um grupo de uma equipe de cerimonial voluntária de funcionários que já tinham atuado no cerimonial ali da igreja mesmo, em algum momento, ou que foram convidados por mim ou pela gestão a participar desse grupo. Então, era um grupo que não era um grupo de comunicação, mas que recebeu várias formações e muito suporte, né, para que acontecesse, para que se preparasse, mas eles entenderam que precisava de alguém que organizasse isso. Então, quando eu cheguei, muito próximo também já do 12 de outubro, eu tive pouco tempo ali no meu primeiro ano para entender todo o âmbito, né? Então, meu primeiro ano eu tive fui muito mais acolhida do que de fato pude vivenciar as experiências. E aí, no construir dos próximos anos, eu tive a oportunidade de montar outro grupo, trazer formações, então explicar para eles um pouquinho, né, de questões que para nós que somos relações públicas é muito comum, achamento de bandeira, protocolo, né, de quem a gente menciona, de quem a gente não menciona, de local na cadeira que a pessoa senta, quem que senta na primeira fileira, enfim, né, que a gente chama ali no vocativo mesmo, como que a gente aborda, né, uma autoridade. E aí é legal também partilhar uma curiosidade de que o Santuário Nacional
Ele é um local de acesso público, mas ele tem a sua privação também, né? Então, ninguém pode adentrar lá e ditar as regras de como será. Então, eu consigo conduzir, assim. Mas foi uma experiência que me agregou muito, sabe, Natália? Porque me permitiu, assim como você falou, olhar para a minha profissão e entender que muitas vezes a gente vai vivenciar num único cargo diversas nuances, né? Então eu falava com a assessoria de imprensa, com os jornalistas, falava com a equipe que cuidava, por exemplo, do marketing ou assessoria ali da pessoa, ao mesmo tempo lidava com a segurança, que tem a ver com a estrutura, preparava sei lá, ia ter um coffee, preparava ali toda a parte também do evento e conduzia a recepção e vivenciava o planejamento e pensava na estratégia que se fosse, por exemplo, algo que pudesse de alguma maneira impactar positivamente para a marca, né? Tinha que também pensar nisso, poxa, então acho que vale a pena a gente casar essa informação, munir a própria equipe interna, né, de informação. Então, quem eu vou avisar, eu posso dar esse gancho, eu posso contar que essa pessoa vem. Por exemplo, tinha muitas vezes que eu não podia contar que alguém vinha com muita antecedência. Às vezes eu sabia que alguém ia, sei lá, daqui 2 meses e eu só podia contar com 20 dias. E isso internamente, né? Era um desafio, assim, porque seria algo que agregaria super para a marca, mas existe a restrição, né, que a profissão pede. Então a gente também tem que lidar com essa outra nuance, sabe? Mariana, você teve Oi. assim diversas experiências, uma bem diferente da outra, né? E se você pudesse voltar assim há 10 anos atrás, qual conselho você daria para Mariana recém-formada? Olha, para a Mariana recém-formada, um conselho que eu daria sem sombra de dúvida é tenta falar inglês o mais rápido possível, porque não que isso tenha sido um problema para mim, sabe? Mas eu me desafiei várias vezes, eu faço inglês até hoje, enfim, mas é algo, como não é nativo, e se a gente já tem essa trava, e até financeiramente, eu não tive acesso a isso antes, né? Mas hoje a gente tem tantos recursos online que dá para se virar, inclusive com o próprio Duolingo, né? A gente usa ali a ferramenta e vai avançando. Então, é algo que eu sinto que ele poderia ter me aberto mais portas. Talvez, sabe? Me permitido viver talvez outras experiências, né? Enfim, eu lembro de um processo seletivo de uma empresa bem grande que eu participei e eu não passei por isso, né? Porque eu tinha ali um desenvolvimento médio, eles precisavam de algo mais avançado. Esse é um dos pontos. O segundo é não ter tanta pressa, sabe, Angélica? Eu sempre fui muito acelerada. E aí, às vezes, por exemplo, eu tive uma grande oportunidade, né? Eu me sinto muito privilegiada, porque eu tive grandes oportunidades profissionais, assim. E aí, eu lembro que quando eu fazia estágio na Nestlé, por exemplo, eu vivia aquilo. Mas sabe quando hoje eu olho, parece que eu não aproveitei tanto. Porque eu tinha essa ânsia tão grande de. E aí é importante fazer um parêntese também. A minha situação financeira, familiar, me fazia ter esse pensamento acelerado. Tem um motivo. Eu tinha muita preocupação de não ter um emprego quando me formasse. Então eu fazia o estágio, mas a cabeça já ficava assim, mas eu tenho que dar o meu melhor aqui, e eu já tenho, sabe, essa pressa, às vezes eu não aproveitava esse momento. E aí eu fui adquirir isso um pouco mais velha, me tornar um pouquinho mais branda, entender que eu tinha que viver alguns processos, aproveitar ali um pouco, não ter tanta ansiedade. E aí até é legal falar que isso demorou um bom tempo para acontecer, né? Porque um dos meus maiores objetivos profissionais era trabalhar no Santuário Nacional de Aparecida. Porque era meu sonho, assim, profissional, era meu objetivo mesmo. E em determinado momento eu desisti daquilo. E aí eu falei, nunca vai acontecer, porque não tem uma vaga, participei de processo, não passei, então acho que não vai rolar, não é isso mesmo, enfim, e desisti. E aí,
muito pouco tempo depois que eu lembro de ter pensado isso, apareceu uma vaga de RP que nunca tinha existido porque eu me candidatei. Eu fui a primeira pessoa que me candidatei para essa vaga no site. Isso o pessoal da RH me contou. Eu também tive o privilégio, e aí é outro ponto que eu ia falar, que é o networking, que é muito importante. Eu teria feito mais networking. Eu fiz bastante, mas eu ainda acho que foi pouco, porque o network me abriu muitas portas, assim. Mas eu podia ter feito mais. Em alguns momentos eu não quis me envolver tanto em algumas coisas, sabe? Às vezes eu era muito caxias, assim, da faculdade. Então, eu não ia, às vezes, em alguns eventos extras, porque às vezes conflitava com a aula, e aí eu achava assim, a aula é importante, e é mesmo, mas esses eventos também são para você também se relacionar com outras pessoas, com outras áreas, né? A gente já está chegando no final da reunião, né? Eu gostaria de agradecer, né, por você ter aqui disponibilizado esse tempo e compartilhar um pouquinho da sua trajetória conosco. E já já esse vídeo vai estar no ar no YouTube e aí a gente compartilha o link com você. Combinado, fico à vontade aqui para, né, sempre que vocês precisarem, e agradeço também a oportunidade de poder compartilhar um pouco dessa minha trajetória, que é bem cheia, mas ao mesmo tempo ainda é curta, né? Porque parece que é longa, mas é porque a vida vai passando muito rápido, mas ainda tem muito para caminhar ainda, se Deus quiser. Com certeza. Muito obrigada, Mariana. O tempo Eu que aqui, eu acho que a agradeço. gravação já vai desligar. Eu queria muito agradecer, né, por você ter aceitado esse convite e a gente pode manter contato ali pelo WhatsApp. Com Obrigada. certeza. Estou à disposição. Obrigada a você, Obrigada, Angélica. Obrigada, Mariana. Natália.